Olá, começamos mais um Direito em Pauta na TV ESA, Escola Superior de Advocacia de Pernambuco. Eu estou aqui acompanhada de Isabela Lessa, minha colega de diretoria, vice-presidente geral da escola, e dois outros colegas que são referências na advocacia pernambucana voltado para a área de tecnologia. É um prazer estar aqui com vocês. Oi, Renata, é um prazer estar aqui com você novamente e hoje a gente vai estar, na verdade, em casa. Dois grandes advogados, especialistas na Lei Geral de Proteção de Dados e em Direito Digital, na verdade, que é o nosso presidente da Comissão de Startups da OAB Pernambuco. Bem-vindo, Pedro Silveira, é um prazer receber você aqui na escola. E para debater com Pedro, teremos a nossa querida Ana Paula Canto de Lima, que é a coordenadora temática de Direito Digital da escola e presidente da Subcomissão de Proteção de Dados. Esse assunto é tão relevante e, na verdade, eles são duas autoridades com diversas obras publicadas e comentando e analisando, artigo por artigo, da Lei Geral de Proteção de Dados, que está sendo um tema super debatido e relevante e que impacta na vida e na rotina de todos nós, enquanto advogados e enquanto escritórios de advocacia, né, Renata? Exatamente, Bela. Eu costumo dizer que é muito importante a gente ter noção da relevância do tema que é o direito digital. Na verdade, direito digital vai envolver todos os ramos e atividades socioeconômicas. É como se a gente fizesse uma referência à Revolução Industrial. Quando ela surgiu, todos pensavam que era um movimento único e exclusivo de fábricas, de indústrias. Mas, com o passar do tempo, e de forma muito breve, todos perceberam que era um movimento social, econômico, cultural. A mesma coisa eu entendo que vai acontecer com o direito digital. Rapidamente nós vamos perceber que a tecnologia invadiu a saúde, a educação, invadiu o ramo bancário, todos os ramos, sem qualquer limite. E não podia ser diferente com a advocacia. Tem tantos escritórios de advocacia que estão preocupados em oferecer produtos para os seus clientes, voltada para a aplicação da LGPD, da Legislação Geral de Proteção de Dados, que estão esquecendo de também aplicar a legislação, estar conforme com a legislação em seus escritórios. Por isso, a gente vai trazer aqui, iniciar esse programa com um tema muito importante para que o advogado também tenha esse olhar. Olhe para dentro do escritório da gente, onde nos escritórios nós tratamos naturalmente com informações sigilosas de todos os nossos clientes, acesso irrestrito às informações dos nossos clientes e dos clientes dos nossos clientes. Então, que preocupações os advogados precisam ter também para se adequar à Legislação Geral de Proteção de Dados? Ana, Pedro, toca essa para vocês. Obrigada. Inicialmente eu quero agradecer, é um prazer estar aqui com vocês, né, que também é minha casa, como a Isabela falou, eu sou coordenadora do Núcleo de Direito e Tecnologia e é um prazer realmente estar aqui. Bom, inicialmente foi muito importante você ter tocado nesse tema, Renata, porque muitas vezes os escritórios de advocacia, visualizando um novo nicho do mercado, vão querer estudar, né, se atualizar e começar a vender esse serviço para as empresas, inclusive empresas que eles já têm, né, na sua carteira de clientes. Então, ali está a oportunidade. Eu já tenho uma empresa, existe uma legislação que é preciso se adequar, todo mundo que trabalha com dados vai precisar se adequar. Então, obviamente, se eu já tenho uma empresa, eu tenho um cliente, então vou oferecer o serviço. Mas é importante a gente não esquecer que para a gente oferecer o serviço, inicialmente a gente precisa, primeiramente, se adequar. Né? Como é que eu vou oferecer uma coisa que eu não tenho? Né? Então, e até porque o escritório de advocacia, né, ele muitas vezes ele vai trabalhar como sendo controlador e como sendo operador. Porque, por exemplo, se existe uma grande empresa que está contratando o meu escritório para fazer o tratamento de dados dos clientes da grande empresa, né, eu estou funcionando ali como operador. Mas se o meu escritório está trabalhando diretamente com o cliente final, nesse momento eu sou o controlador. Então, se uma empresa me contrata, eu sou operador. Se eu estou trabalhando direto com o meu cliente final, eu sou o controlador. Não é isso, Pedro? Perfeito. Primeiro, obrigado, Isabela, Renata e Ana Paula pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. E eu concordo contigo, Ana Paula. Na realidade, um escritório de advocacia é uma empresa, como outra qualquer. Então, como qualquer empresa, a gente tem que se adaptar. A gente tem que tomar as medidas de adequação à LGPD. Então, os escritórios precisam ter cuidado, precisam ter uma política de privacidade, precisam estar adequados à legislação. E esse conceito que a Ana Paula acabou de falar sobre controlador e operador, isso é fundamental, porque quando o escritório está na posição de controlador de dados, ou seja, quando ele está usando dados pessoais para os fins do seu próprio negócio, quando a gente está usando um dado de um cliente, por exemplo,
A gente, na posição de controlador, a gente é responsável por atender aos direitos dos titulares. O que é que acontece? A LGPD deu aos titulares, que são as pessoas, os consumidores, vamos dizer assim, a grosso modo falando, uma série de direitos. Direito de acesso, direito de revogação, direito de... uma série de direitos e prerrogativas. E quando o escritório está na posição de controlador de dados, ele tem a obrigação de atender a eventuais direitos e requisições que são feitas pelos titulares, pelos seus clientes. Então, existe uma série de medidas que os escritórios têm que tomar para se adequar e se adaptar à LGPD. Quais são as multas e previsões para o descumprimento? Porque a gente sabe que a gente ainda está num período em que a lei está em vigor, mas as multas ainda não estão acontecendo. E que, na verdade, então, pelo que vocês destacaram, até nós mesmos, nos nossos escritórios de advocacia, podemos ser multados. Como é que elas vão funcionar? A ANPD, que é a nossa Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ela está, né, se organizando, já foi constituída, mas está se organizando e ela tem muitas informações relevantes para trazer para a gente, de brechas na legislação que a gente precisa de uma interpretação e, obviamente, ela vai trazer toda essa informação no momento oportuno, inclusive já colocou a agenda aí para a gente ver como é que eles vão, qual a prioridade deles, né, e, obviamente, eles vão começar pela educação, educando, né, os titulares, educando a sociedade como um todo, mas eu entendo que em algum momento ela vai chegar para dizer como é que isso vai acontecer. Mas, inicialmente, o próprio presidente da ANPD já deixou claro que eles não vão começar com essa intenção de multa, eles vão começar com a educação e eu acho que é super correto, a ideia é essa. Inclusive, já existe um projeto de lei que está tentando, desde já, empurrar mais para frente, né, esse momento das sanções, que seria agora em agosto, né? Mas ainda não temos maiores informações sobre isso, mas vamos ficar acompanhando, né, esse projeto de lei. O que eu acho péssimo, né? Na minha opinião, é muito ruim, porque causa uma insegurança jurídica, especialmente para as empresas de outros países, por exemplo, para o país como um todo, porque fica se posicionando, a lei entra em vigor, não entra em vigor, empurra mais um pouquinho, não está na vigência, aumenta mais um pouco, a sanção vai entrar depois, a lei nunca entra completa, né, em vigor e a gente fica nessa expectativa. Muitas empresas deixam para depois, esperando, se a sanção vai ser para ano que vem, então vamos aguardar mais um pouco, quando na verdade não é um projeto rápido. Então, ainda que fosse para o ano que vem, e considerando que a legislação já está em vigor, as empresas elas já deveriam estar adequadas, ou pelo menos no processo. Não é isso, Pedro? A Ana Paula fez uma colocação muito prudente, que é a LGPD, ela já foi uma lei que ela demorou para entrar em vigor, que ela foi prorrogada. Então, prorrogar essas sanções por mais um ano não parece ser uma coisa razoável. Não é? Isso coloca em xeque a segurança jurídica, coloca em xeque a credibilidade do país, mas dando até um complemento ao que a Ana Paula falou, Isabela, a lei trouxe uma série de penalidades, de sanções administrativas. Essas sanções, elas podem ser aplicadas pela ANPD, que é o órgão que a Ana Paula bem mencionou, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, e a previsão é que elas sejam aplicadas a partir de agosto desse ano, se esse projeto de lei não passar, né, o que eu acredito pessoalmente que não passará. E as penalidades que a lei prevê, ela prevê desde a publicização, que é você tornar público que uma empresa trata mal dados pessoais, vamos dizer assim, a multa e outras penalidades. Muita gente fala de multa, e multa é uma coisa ruim, é uma coisa péssima, porque dói no bolso da empresa, mas existem outras sanções na lei que são, no meu ponto de vista, não sei se você concorda, Ana, até mais pesadas que a multa, como, por exemplo, um bloqueio ou uma suspensão de dados pessoais. Imagina, Renata, uma empresa, uma companhia aérea, uma dessas companhias aéreas gigantes que a gente tem no Brasil. Imagina que ela recebe uma penalidade que ela vai passar uma tarde sem tratar dados pessoais. Ela não faz um check-in, não sai um avião do chão. Então, imagina o tamanho do prejuízo disso aí, que seria para uma empresa, para uma rede social, para qualquer, mesmo para uma empresa menor. Por exemplo, uma academia de ginástica, que você coloca uma biometria, você coloca seu dedo ali para entrar. Isso é um dado pessoal. Se ela recebe uma penalidade como essa, ela não pode receber aluno. Então, muita gente fala em multa, mas tem outras penalidades que são ainda mais graves. E um complemento rápido, apesar de essas penalidades administrativas não estarem valendo até agora, existem outras formas de uma empresa ser penalizada nesse momento. Tá? Então, por exemplo, a lei está em vigor, então o Poder Judiciário está com as portas abertas para receber uma eventual ação, um eventual pedido de indenização que venha a ser feito por uma pessoa que sentiu que seus dados foram tratados de forma equivocada.
O Ministério Público está aí para entrar com ação civil pública e até o PROCON. Ana Paula sabe disso. No dia em que a LGPD entrou em vigor, no finalzinho de agosto, começo de setembro de 2020, o PROCON de Recife divulgou uma nota para a imprensa disponibilizando os canais de contato para denúncias a desrespeito à lei. Então, existem outras formas de penalizar uma empresa antes do início dessas sanções administrativas. Só fazendo um parêntese rapidinho aqui sobre o que o Pedro falou, além da questão dos órgãos, como o Pedro colocou, a gente pode procurar o judiciário e dizer, olha, aconteceu isso, aconteceu aquilo, e aí o juiz vai definir. Inclusive, teve uma indenização, né, no ano passado, que foi um dano moral, né, a Cyrela foi obrigada a pagar, né, R$10.000, porque tinha compartilhado os dados, né, de um consumidor, um titular, né. Na época que entrou com o processo, nem estava em vigor a legislação, mas no caminhar do processo, né, então, além da LGPD, né, o magistrado usou o CDC, a Lei de Acesso à Informação, e usou Constituição, usou vários outros, né, diplomas legais que nós já tínhamos antes da LGPD, e aí a Cyrela foi obrigada a pagar, né, 10 mil, e a não compartilhar mais dados com terceiros, porque elas compartilhavam, né, os dados para que, por exemplo, eu comprei um imóvel lá na construtora, aí eu vou compartilhar os dados de Ana Paula com as empresas parceiras, para que as empresas parceiras ofereçam serviços, né? Vamos colocar o seu armário, vamos colocar o seu, né? E aí esse consumidor, ele foi contactado, não gostou e foi lá e pediu para retirar o nome dele, não teve sucesso e aí ele judicializou e teve sucesso. Então, a gente prevê também um grande índice de judicialização a partir do momento que os titulares começarem a entender os seus direitos e as empresas, por sua vez, não estando adequadas, elas não vão conseguir responder os requerimentos dos titulares. Então, a partir daí já começa o problema. Ana, é uma preocupação assim muito real, porque, afinal de contas, a legislação ela se aplica para todas as empresas, indistintamente. Outro ponto também que muita gente confunde é que existe uma previsão legal não apenas para os dados que estão online, mas para os dados que estão salvos nas redes, para os dados que estão não só nas suas redes, mas em planilhas, que são compartilhados por WhatsApp, enfim, por todo e qualquer meio, inclusive o de papel. Exatamente. O que está ali no papel. Muita gente fica assim a preocupar, meu escritório não tem nada online, meu escritório não tem um sistema, mas a própria informação que está ali no papel também deve ser protegida. Essa é uma realidade que tem que fazer parte da preocupação de todos nós enquanto advocacia, enquanto advogados. Um detalhe que você falou, muito bem falou, quem não teve acesso, quem que não teve acesso àquela loja que pegou o currículo de uma pessoa e usou como papel para colocar preço. Lembrei automaticamente desse caso. E lembrei de uma outra coisa. Hoje em dia muito se diz que os dados são o novo petróleo. Então há um valor enorme nos nossos dados pessoais e muitas vezes nós não somos educados para ter noção da importância e relevância disso e de como o mau uso disso pode nos impactar. Vocês falaram, acho que foi Pedro, da questão de uma lista que poderia exatamente falar sobre a imagem da empresa. A gente sabe que hoje o consumidor mudou e as empresas mudaram. Então, a preocupação reputacional hoje, ela é real. Né? Quem não lembra na pandemia a repercussão que teve a empresa A ter ido na mídia e dizer que ia demitir mesmo todos os funcionários porque não se importava. E isso teve um impacto muito grande. Então, eu queria que vocês falassem mais um pouquinho como estar adequado à LGPD traz um ganho reputacional para uma empresa. Isso é excelente, Isabela, o que você falou, porque, na minha opinião, a gente estava conversando antes, né, Pedro? Na minha opinião, esse é o fator mais importante, porque multa a gente, dependendo do porte da empresa, né, do que ela economicamente representa, pode significar nada. Né? Pode não significar nada. Uma judicialização, uma indenização, um dano moral pode também não significar nada, né, financeiramente, mas o dano reputacional, esse aí, né, é como a confiança. Você demora anos para conseguir conquistar e segundos, né, você perde e dificilmente você consegue recuperar, né, como aquele cristal quebrado. Então, eu acho que esse é o maior problema para as empresas, e é importante destacar que não só empresas, pessoas físicas que também atuam com o tratamento de dados pessoais para finalidade econômica também precisam se adequar.
Vamos pensar, por exemplo, num consultório. Imagina a quantidade de dados sensível, né, que aquele profissional detém ali. Assim como, por exemplo, um advogado da área de saúde, né, um advogado trabalhista. Então, tem muitos dados sensíveis, informações, né, das pessoas que estão ali naquele banco de dados. Então, essa parte reputacional é mais importante. E como você bem falou, na pandemia, o Reclame Aqui fez uma estatística dizendo que os consumidores mudaram de consumo baseado no comportamento da empresa. Ou seja, a reputação já está demonstrando essa migração para outras empresas, né? E perguntado, né, os consumidores se eles mudariam de empresa porque uma empresa, por exemplo, está demonstrando mais cuidado com seus dados, a resposta foi positiva, mesmo a maioria ainda não tendo ciência dos seus direitos e da legislação como um todo, né, Pedro? É isso. Acho que concordo contigo, a reputação é um fator que vai chamar muita atenção na LGPD. Nenhuma empresa quer ser queimada no mercado, né? Nenhuma empresa quer estar com sua reputação em baixa. Para a gente dar um exemplo clássico, a empresa que acho que é uma empresa muito famosa por ter desrespeitado dados é o Facebook, que desde o começo de há muitos anos já é famosa por tratar dados pessoais de forma equivocada. E hoje em dia, muita gente pensa duas vezes antes de autorizar o Facebook a ter acesso a alguma coisa no seu telefone ou a compartilhar com o Facebook alguma de suas redes sociais. Então, esse é o efeito ruim de você estar mal falado, né? Imagine um escritório de advocacia, pois né? Um escritório de Imagine. advocacia. E isso, Renata, em um breve complemento, a única solução é a empresa ou o escritório se adequar e fazer uma coisa que eu sempre chamo muita atenção. Eu sei que a Ana Paula concorda, que eu já vi ela falando sobre isso também, mas é internamente na empresa valorizar a cultura e o treinamento. Internamente, com seus funcionários, com seus colaboradores, com seus advogados, com a sua equipe, para que essa iniciativa parta de dentro e, a partir daí, haja um respeito aos termos da legislação. Pedro, aproveitando aí que você já está falando de treinamento e tudo mais, essa é uma tarefa de um profissional também, faz parte das atividades do encarregado de dados, que é um profissional que foi instituído como obrigatório dentro dos programas de adequação da Legislação Geral de Proteção de Dados. Então, finalmente, contribui aqui também com as atividades desse profissional, se ele realmente é necessário para todas as empresas, e o que é que a gente pode dizer, estabelecer como papel dele no dia a dia da empresa. Essa figura do encarregado, Renata, ela é uma figura importada da legislação europeia. Lá fora ele é chamado de DPO, Data Protection Officer, e a legislação brasileira traduziu para encarregado, que é uma tradução que muita gente achou feia. Diz que nome feio. Continuam usando DPO, né? Vamos glamurar, né? Vamos trazer o glamour para lógico. Muita gente usa DPO. E quando a legislação estava em trâmite no Congresso Nacional, existia no texto legal uma obrigação de o DPO ou o encarregado ser uma pessoa física. Então, a empresa teria que indicar alguém para assumir essa responsabilidade. E depois, ao longo do trâmite, se mudou a legislação e permitiu que fosse uma pessoa jurídica. Então, o que as empresas estão fazendo é colocar a própria empresa como sendo a figura do DPO, mas é fundamental que internamente se nomeie alguém para ser o dono desse projeto. Em resumo, o que é o DPO? É uma figura que vai ser o canal de contato entre a empresa, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados e os titulares, que são, a grosso modo falando novamente, os consumidores. Então, é um papel fundamental, essa empresa vai ser esse canal de comunicação e vai ter uma função primordial quando o assunto for privacidade e proteção de dados. Excelente. Além de se preocupar também com o acompanhamento de todo o projeto, porque é um projeto grande e as empresas vão ter que aí correr atrás. As empresas, e eu não estou aqui excluindo os escritórios de advocacia, né? Porque o escritório de advocacia tem como principal fator de mercado o seu nome. E isso tem que ser cada vez mais valorizado. Então, essa preocupação com a adequação à LGPD tem que fazer parte também do nosso dia a dia de advocacia. Eu só queria fazer um parênteses para o que o Pedro falou em relação ao caso de uma empresa colocar pessoa jurídica, né, e ele indicar um DPO, pessoa física, até porque a lei traz que o DPO ele tem que ser nomeado no site da empresa, por exemplo, para o titular saber quem é, ter acesso, né, um e-mail, alguma coisa assim. Então, é muito importante que o DPO ele seja realmente uma pessoa física, na minha opinião. E, na minha opinião também, né, eu acredito que ele não deveria ser alguém da empresa. Explico. Imagina como é que um DPO que deveria ter autonomia, liberdade, né, para poder dizer, olha, isso aqui não está legal, isso aqui não está de acordo com a legislação, isso aqui está infringindo direitos e garantias fundamentais, e ali tem um chefe olhando. Né? Então, eu entendo, Ana Paula, né,
Pedro pode discordar, concordar, mas eu entendo que para garantir essa liberdade, ele não deveria ser alguém de dentro da empresa, porque vai ter esse conflito em algum momento, até porque é uma das obrigações do encarregado informar falhas e vazamentos. Né? Se teve um incidente de segurança da informação, não necessariamente um vazamento, mas se foi uma tentativa de invasão do sistema e tal. Então, como é que fica essa relação? Entendeu? Então, assim, eu vejo isso assim com algum cuidado, alguma preocupação. Eu acho que isso dá outro programa. Também acho. Porque, na verdade, o que nós percebemos é que é uma legislação interdisciplinar, é uma legislação que afeta a todos nós em alguma dimensão, seja na forma que nossos dados são tratados, seja na forma que nós tratamos os dados dos nossos clientes, e que vai demandar de todos nós uma adaptação. Eu acho que foi por isso que havia tanta resistência, um anseio aí, ou uma espera, uma tentativa, né, de prorrogação da vacatio legis. Mas, na verdade, a gente sabe que a LGPD ela também está fortalecendo diversas formas de controle e de garantia de direitos de personalidade que a gente já tinha uma previsão, fosse na Constituição, no Código Civil ou no CDC. Então, a gente vai marcar outro programa para discutir isso, mas o Direito em Pauta vai ficando por aqui. Eu quero agradecer imensamente a Renata Berenguer pela parceria de sempre. É uma honra dividir a escola com você, minha amiga. Ana Paula, minha querida. Pedro, muito obrigada pela disponibilidade e por compartilhar aqui tantas informações relevantes com o nosso público. Obrigada e até a próxima.